a gente vai conversar a partir de agora com o advogado trabalhista Henrique Messias. Ele está com a gente pela internet e vai tentar nos esclarecer essa situação, esse impasse, né? O que é que o trabalhador deve fazer, assim? A gente vai pelo que diz o Estado, vai pelo que diz realmente o empregador? Como é que fica a situação, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos amigos que nos assistem através do Cidade Alerta. Esse impasse fica complicado a vida do cidadão, né? Porque a gente sabia, por exemplo, até ontem, a gente até conversou aqui com o presidente da Aliança Comercial, havia o entendimento de que o dia de São João nunca foi feriado estadual. Mas aí o governo disse que houve essa publicação, inclusive há a proibição nesse último decreto do funcionamento, né, de alguns setores em feriados. Como é que fica esse impasse, doutor? Tá, Edson, é uma confusão que infelizmente todo ano, né, acontece. Tá? Por quê? Porque nós temos sim uma lei estadual que diz que os dias de São João, né, o dia 24 e o dia de São Pedro, o dia 29, são feriados estaduais. Tá? No entanto, Edson, para a iniciativa privada, a gente precisa observar a legislação federal, ok? E a legislação federal diz textualmente que somente é feriado estadual o dia da emancipação daquele estado, no nosso caso de Alagoas, o dia 16 de setembro. Então, para a iniciativa privada, só se considera feriado estadual o dia 16 de setembro, ainda que nós tenhamos, né, uma lei estadual que diga que 24 de junho e 29 de junho são feriados. Essa lei não se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. Ela não se aplica, por exemplo, aos trabalhadores do comércio. Ela não se aplica às empresas que contratam empregados através da CLT. Então, Edson, respondendo à pergunta, né, é um dia normal de trabalho para os trabalhadores da iniciativa privada. Devem trabalhar como outro dia qualquer, né, não terão direito a uma folga compensatória, não terão direito a uma hora extra dobrada, nada disso, porque o trabalhador regido pela CLT segue a legislação federal. E a legislação federal diz que o único feriado estadual é o dia 16 de setembro. Certo, doutor. Então, está explicada a situação do ponto de vista do trabalhador. Então, assim, se você tiver que trabalhar, não vai ganhar hora extra, porque não é um feriado previsto, né? Ou não é um feriado federal, nem, como o senhor falou, o dia de emancipação política do Estado, que é 16 de setembro. Mas, por exemplo, se o trabalhador for funcionário, né, do comércio, do shopping, que está proibido de funcionar no feriado, aí, nesse caso, eles não podem funcionar porque é uma determinação do Estado. Quer dizer, é o empreendimento que não pode funcionar e não porque o trabalhador não vai querer trabalhar porque é feriado. É isso? Perfeito, Edson. A gente só precisa esclarecer o seguinte, né? Em virtude das medidas de isolamento social, né, de enfrentamento ao Covid, nós temos decreto estadual que diz que nos dias de feriado o comércio não pode funcionar. No entanto, né, como eu já disse, esses dias de 24 e 29 de junho não são considerados feriados para os trabalhadores da iniciativa privada. Portanto, né, os trabalhadores do comércio, da indústria e etc., que são, né, regidos pela CLT, que têm sua carteira de trabalho anotada, devem trabalhar normalmente no dia 24 e 29, ainda que exista uma legislação estadual que diz que é feriado e ainda que exista um decreto estadual que diz que essas empresas não podem funcionar nos feriados porque eles seguem a legislação federal que diz que o único feriado estadual é o 16 de setembro, como você já disse, Edson. Então, mesmo tendo esse impasse aí, no caso, mesmo o decreto estadual falando que é feriado, mas, no caso, esses estabelecimentos poderão funcionar e os trabalhadores não vão ganhar hora extra, é isso, né? Perfeito, né? Hoje é importante a gente trazer essa informação, né? Tivemos essa discussão na Justiça do Trabalho através de um processo trabalhista e a Justiça do Trabalho determinou, inclusive, que o sindicato deixasse de publicar a informação de que seria feriado no dia 24 e 29, porque, segundo a legislação federal, não é um feriado estadual. Então, a própria Justiça do Trabalho reconheceu que os trabalhadores devem trabalhar normalmente no próximo dia 24 e também no próximo dia 29. Agora, o governo do estado pode, independente de ser feriado ou não, aceitado aí, baixar, por exemplo, um novo decreto proibindo o funcionamento desses estabelecimentos no dia 24. E aí não entrar no mérito de ser feriado ou não. Poderia ser assim?
Perfeito, Edson. Nesse caso, sim, né, em virtude das medidas de combate à pandemia, né, o Estado pode, através de um novo decreto, dizer que nos dias 24 e 29 não haverá trabalho, né, por conta da pandemia, mas não por ser feriado, tá, Edson? Porque, né, não é feriado para os trabalhadores da iniciativa privada. Para os servidores públicos, sim, é um feriado estadual. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É importante a gente ressaltar isso, porque às vezes o trabalhador fica nesse impasse, né? O empregador também fica sem saber como explicar isso. Então, de fato, só pode ser realmente feriado, só vai ganhar hora extra quando for um feriado nacional ou quando for o feriado da emancipação política do Estado, que aqui é 16 de setembro. Se você trabalhar nessa data ou em um feriado nacional, o trabalhador é obrigado a receber, né? O empregador é obrigado a pagar esse valor a mais ou dar uma folga, uma compensação. Não é isso, doutor? Exatamente, Edson. Só acrescentando que são os feriados nacionais, o estadual e os municipais, que são os religiosos que podem serem até 4.